Bom, pessoal, então nós vamos agora para o capítulo 29 do livro de Êxodo, dando continuidade. Esses capítulos são densos porque eles tratam de questões, instruções, né? São mais instrutivas. Agora, esse próximo capítulo aqui já sai das instruções e vai para a prática. Então, nós vimos inicialmente as instruções sobre os elementos do tabernáculo, sobre a construção do tabernáculo, sobre os símbolos ministeriais e de uso consagrado do tabernáculo. E agora nós vamos ver efetivamente a consagração dos sacerdotes, né? Então a gente vai ler devagarinho, certo? Com o auxílio de alguns estudos que eu trouxe aqui, para que a gente possa basicamente vencer esse capítulo com bastante entendimento. Então vamos lá, vamos começar, né? Então, Êxodo aí, capítulo 29, vamos ler os primeiros versículos que dizem assim: Isto é o que lhes hás de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão ázimo e bolos ázimos amassados com azeite, e coscorões ázimos untados com azeite, e com flor de farinha de trigo os farás. E os porás nos cestos, e os trarás nos cestos com o novilho e os 2 carneiros. Então, a primeira orientação bíblica, orientação aí da Torá, é para santificar, ou para consagrar, né, os sacerdotes. A palavra sacerdote no hebraico é a palavra Cohen, né? E sacerdócio, na verdade, né? E os Kohanim, na verdade, é Cohen, sacerdote, e sacerdotes Kohanim. Então aí as duas primeiras as coisas. Primeiro Deus ele dá os ingredientes, vamos dizer assim, né, da consagração. E esses ingredientes são, primeiro, um touro, 2 carneiros inteiros, né? Os pães matzó, né? O pão levedado, que ele chama de pão ázimo, são os matzó, né? Que é os matzá. O que chama de pão, de bolos ázimos, são chamados de xaló. Xaló não é xalô. Primeiro que se escreve com CH do português, né? Na verdade se fala raló, não xaló. É raló, porque o que tem ali é um, é um rei, né? Que se escreve. Matzó misturados com azeite, que aqui é traduzido no português como amassados com azeite, são os bolos ázimos amassados com azeite, são os raló misturados com azeite, ou matzó misturados com azeite. São separados, mas no português são duas coisas no hebraico, mas no português trouxe como uma só. Coscorôs asmos são chamados, na tradução mais próximo de biscoitos, coscorões são biscoitos, são pedaços, né, são matzó menor, quebrados, assim, vamos dizer, ungidos com azeite, de farinha de trigo fino faluzá, né, e vão colocar tudo isso na cesta e vai trazer a cesta junto ao touro e os 2 carneiros. Então esses são os primeiros ingredientes, né, a primeira fase do processo. Como se inicia o processo? Vamos dar continuidade aqui à leitura para a gente ir vencendo detalhe por detalhe. Depois você vai ter o quê? Então farás chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode, e a mitra porás sobre a sua cabeça, e a coroa de santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Então, o que é que a primeira etapa da unção é uma etapa de purificação, né? Então, primeiro o que é? Versículo 4 fala que eles têm que ser lavados com água antes de entrar na tenda da reunião, ou no Ohel Moed, ou no tabernáculo, né? No local onde será tenda da congregação, como traduziu aqui, onde eles serão ungidos. Então chega na porta, na entrada, lá, o termo mais específico que traz no hebraico é mergulhá-los no cor, na água,
Aqui você fala lavarás com água em português, mas no hebraico é como se fosse um batismo, né? Então, certamente um grande um grande recipiente, né, uma grande banheira, um local onde um piscinão, vamos dizer assim, onde eles entrariam e mergulhariam completamente, o corpo todo. E aí sim, pegaria-se as vestes, pegará as vestes, né? E vestirá Arão primeiro a túnica, o ketoné, então a túnica por baixo, a primeira peça, depois o manto, agora considerando que eles já estão com a calça por baixo, aquela última calça para cobrir a sua nudez, inclusive no banho é dessa forma, eles não ficam nus, mas sim com aquela calça que cobre a nudez. Então, o manto do éfode, primeiro o meio, né, depois o éfode propriamente dito e o cinto. Depois amarra ele com o cinto decorativo do éfode e colocar o turbante, né, no caso o tzitzit, né, que é chamado também de mitra, e depois por cima o turbante, perdão, primeiro a mitra, depois por cima o turbante para fazer o que é chamada de coroa sagrada, né? Na verdade é o que é chamado que o tzitziz, na verdade, que é a coroa sagrada. Primeiro é o turbante, depois o tzitziz, que é a mitra. Então, coloca aqui em frente a chamada de coroa sagrada. É onde tem escrito Santo é o Senhor. E depois ali se colocam outras frases, passou a ser uma tradição judaica, só que em caixinhas, não mais como essa coroa. A coroa é somente o sacerdotal. Depois pegará o óleo da unção e vai derramar sobre a cabeça. Então vai utilizar, vai pegar o óleo da unção, certo? E que nós vamos falar no capítulo 30 com mais detalhes sobre esse óleo da unção. Então essa parte daí. Vamos agora para a parte seguinte da passagem, né, que diz assim, vamos ler. Fala-se, depois farás chegar os seus filhos e lhes farás vestir túnicas e os cingirás com cinto a Arão e a seus filhos e lhe atarás as tiaras para que tenham um sacerdócio por estatuto perpétuo. Ó. Depois farás chegar os seus filhos e lhe farás vestir túnicas e os cingirás com cinto a Arão e a seus filhos e lhe atarás as tiaras para que tenham um sacerdócio por estatuto perpétuo, e a consagração a Arão e a seus filhos, e farás chegar o novilho diante, e a consagração de Arão e seus filhos. Né? Vamos deixar só até aqui, depois a gente lê a parte seguinte. Então aqui tem essa segunda etapa, que é a etapa onde os filhos de Arão são incluídos, né? Então os filhos se aproximará e vestir-lhe-á com as túnicas, e sigilo-ás com os cintos Arão e seus filhos, e porá neles os turbantes, e o sacerdócio será para eles por estatuto perpétuo, e você empossará Arão e seus filhos, como está lá no hebraico, né? A palavra ketoné se refere a túnicas, e sigilosar com os cintos Arão e seus filhos, e porá neles o turbante, que é o migbaá. Você vê que eles não recebem as mesmas vestes de Arão, porque a veste de Arão é a veste de sumo sacerdote, né? Aí sim, a partir daí é que vai chegar agora os animais, né, os sacrifícios propriamente dito. Então, vamos pegar aqui agora para a leitura dos sacrifícios, como eles procedem, como eles acontecerão. A partir do versículo 10, então já diz assim o versículo 10. E farás chegar o novilho, no hebraico tem o touro, diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, e imolarás um novilho perante o Senhor e perante a porta da tenda da congregação. Então aqui começa o primeiro sacrifício, que é feito, de fato, onde eles pegam o touro, o novilho, vai trazer o touro diante da tenda, na frente da tenda, Arão e seus filhos colocarão suas mãos sobre a cabeça do touro. Então, os 5, né, Arão e seus 4 filhos, colocam a mão sobre a cabeça do touro e ali eles abatem o touro diante do Senhor na entrada do templo. Né? Na entrada do templo. E agora vem aqui a segunda parte do sacrifício, como ele é feito. Vamos lá.
Aí diz assim o texto, versículo: Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. E também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o redenho de sobre o fígado e ambos os rins e a gordura que houver neles e queimá-lo-á sobre o altar. Então vamos lá, detalhe por detalhe. Aqui, versículo 12 ao 13. Né? Detalhe por detalhe desse momento. Né? Desse momento. Então vamos lá. Primeiro, vai pegar o sangue do touro e vai colocar sobre as pontas. São protuberâncias, né, que o altar tem assim nas quatro pontas. Então, com a ponta do dedo vai melar no sangue e vai colocar em cada um. E depois você vai pegar, eles iam pegar todo o restante do sangue e derramar na base do altar. Na base, certo? Na base do misbeate, que havia um receptáculo saliente com uma cavidade feito em torno do misbear, né, do altar, de mais ou menos tinha o que? Em torno de uma má acima do chão, um curva acima do chão, 50 centímetros, né, acima do chão, de acordo com o Sucar Laubidor, que é uma das bases desse estudo que eu estou fazendo, que eu estou utilizando para poder reforçar, né, esse conhecimento. E aí depois vai pegar toda a gordura que cobre o estômago e o diafragma do fígado. Então essa palavra que aqui no português está traduzido por redenho sobre o fígado e ambos os rins, o diafragma, uma espécie de uma membrana que envolve o fígado e os rins, e os dois rins com a gordura que está em volta deles vai queimar sobre o altar. Então essas partes aí, o estômago, a gordura que cobre o estômago, essa membrana que cobre o fígado e os rins, e com a gordura que está em volta deles, e vai queimar sobre o altar. Versículos seguintes, vamos ver agora aqui a continuidade desse processo sacrificial, desse processo cerimonial, na verdade, né? Então vamos lá. Da cerimônia, na verdade. Então, mais a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Então aqui, ó. Então essas primeiras, a primeira parte do sacrifício, do processo, é a parte consagratória. Então o sangue, né, o sangue vai para o altar, a gordura que cobre o estômago e os rins, né, em volta dele e em volta dele, o rins em volta deles e toda a gordura que envolve vai para ser queimado, certo? Mas agora a carne, né? A carne junto com a pele, junto com o restante, vai para fora do campo, até para fora do arraial, que é o acampamento, certo? E lá vai servir como oferenda pelo pecado, chamado de ratá, né? Oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado. A partir do capítulo 15, agora nós vamos falar sobre o carneiro. A partir do capítulo 15, nós vamos falar sobre o carneiro agora, né? Vamos ver. Vamos dar continuidade para ler agora, falar sobre o carneiro. Né? Então aqui, ó. O carneiro, ovelha, né? Depende. Depois tomarás um carneiro e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue, espalharás sobre o altar ao redor, e partirás o carneiro por suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre as suas cabeças. 15 a 17, vamos dizer, e assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Então esse é o primeiro carneiro, vamos parar aqui.
e vamos ver aqui sobre o primeiro carneiro. Sobre o primeiro carneiro, que é tomado, né? O primeiro carneiro ele pega, ele novamente o mesmo processo, vem Arão e seus 4 filhos, os 5, colocam a mão sobre a cabeça do carneiro e abate o carneiro, né? Esse abate, o que dá o golpe final é o sumo sacerdote. E aí vai pegar o sangue e vai espalhar ao redor do altar. Então, no caso do touro, do novilho, pegou o sangue com a ponta do dedo, 4 cantos do altar, nas protuberâncias, e o sangue, uma vasilha de mais ou menos um côvado de altura, um recipiente que tinha na base do altar, o sangue foi jogado ali. O carneiro não, o sangue foi colocado em volta do altar. Em volta do altar, e o carneiro depois é cortado em vários pedaços, e aí vai se pegar ali o intestino, as pernas, as entranhas, né? Vai lavar tudo e colocar essas partes cortadas sobre a sua cabeça. Então tudo cortadinho sobre a cabeça do carneiro. E vai queimar tudo sobre o altar, por cima do altar, sobre cima do altar, que é uma oferenda queimada, né, chamada de olá, que ela é para o Senhor de aroma agradável e fogo e che para o Senhor e quem Ele é. Então, é uma oferta de incenso suave, como às vezes a gente ouve falar, né? Aroma agradável. Pelo próprio aroma, pela questão lógica do cheiro que sobe, do aroma que sobe, esse tipo de processo, né? De assadura, de churrasquinho propriamente dito. Sei, com todo respeito, né? A cerimônia sagrada. E aí vai fazer tudo isso. Depois, aí o versículo 19 já começa com o segundo carneiro. Depois tomarás o outro carneiro, Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre as suas cabeças. E imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das mãos direitas e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos. E o restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar, e do azeite da unção, e os espargirás sobre Arão e sobre suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes dos seus filhos com ele. Então, versículo, a gente leu o 19, o 20 e o 21, para a gente ficar sempre orientado com relação aos versículos que estamos lendo. Então, vamos lá. Qual é a especificação que significa isso? Que o processo se repete, Arão e os 4 filhos, mão sobre a cabeça do carneiro, abate o carneiro, pega o sangue. Agora o sangue já acontece diferente. Então vai pegar o sangue e com a ponta do dedo, vai colocar sobre o lóbulo da orelha, aqui ó, desse lado na orelha direita. Não sei se aí para você está direita ou se está esquerda, mas para mim aqui está a orelha direita dele, depois dos filhos dele, sobre o polegar da mão direita, sobre o polegar do pé direito, e aspergirás o sangue sobre o misbeá, o altar em volta. Então, depois que eles fizerem isso, então eles vão botar primeiro aqui, e depois no polegar direito e no polegar do pé direito. Não dá para trazer meu pé aqui para cima, certo? Mas é no polegar do pé direito. Então é no polegar do pé direito que eles fazem isso. E depois o restante do sangue vai aspergir, ou seja, espalhar, espalhar, por sobre o misbeá, que é o altar. Então, vai pegar do sangue sobre o misbeá e o óleo de unção e vai aspergir sobre a lã. Deixa eu ver se eu já li isso aqui. Pode ser que eu esteja adiantando sobre seus filhos. Ah, tá, sim. Então, vou ver o que eu estou olhando aqui também no acompanhamento do estudo hebraico. Então, eu não quero passar à frente. Quero estar sempre na mesma ordem. Apesar de que às vezes tem umas discrepâncias de versículo
e aí a gente tem que estar sempre ligado para não estar falando um versículo diferente do que está na Bíblia, na Torá em hebraico. Né? Então vamos lá. Ele pegarás o sangue sobre o Misbeá, que é o Misbir, que é o altar do óleo da unção, vai aspergir sobre Arão, sobre as suas vestes, sobre os seus filhos, sobre as vestes dos seus filhos com ele, e vai consagrar as suas vestes dos filhos e as vestes dos filhos de Arão. Então, a importância da gente entender essa questão da veste sacerdotal, tem dois detalhes aqui que eu queria chamar a atenção. Né? Então, o primeiro detalhe, o detalhe do segundo carneiro, e desse segundo carneiro está ligado ao lóbulo da orelha. Isso é uma interpretação tipológica que eu faço desse texto, é de que esse segundo carneiro, ele representa, de fato, certo, o próprio Jesus Cristo. Né? Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa segunda criação vinda através de, não a segunda criação, entre aspas, efetivamente, da forma como criada, mas como o segundo Adão, né? O segundo, a expressão divina aqui na Terra, como Jesus Cristo, o lóbulo da orelha, esse sangue, representando justamente essa nova etapa de ouvir. A orelha está relacionada a ouvir, a mão relacionada a servir e os pés relacionados a dirigir. Né? Então, por isso, nessas três áreas, eles foram ali depositados, foram ali colocados. Eu vou até escrever um livro sobre isso, que eu acho isso super interessante dentro desse processo. Né? Então aqui a gente vê uma palavra profética acerca de Cristo. A segunda coisa que a gente vai entender é que a consagração é como vestes. Por isso a Bíblia sempre utiliza sobre vestes de louvor, veste sacerdotal. Então a consagração era nas vestes. O que caracterizava um sacerdote, efetivamente, não era questão só pessoal, mas sim as suas vestes. Por quê? Por que isso? Porque isso representa a autoridade delegada. Né? Então, o que representa a autoridade de alguém não é efetivamente quem a pessoa é, mas sim o que está sobre ela. Né? Então, por exemplo, uma autoridade governamental, um governador, o que dá autoridade ao governador não é o fato dele ser fulano de tal, filho de Beltrano. Não, é o fato dele estar revestido com a veste governamental. A mesma coisa se refere aqui aos sacerdotes. É por isso que Paulo mais adiante escreve sobre Romanos 13, sobre tudo isso, que é a importância da gente compreender esse revestimento divino sobre aqueles que estão sob autoridade na terra. A principal, o que dá autoridade não é algo que venha da própria pessoa, mas é algo de que venha acima da pessoa. E aqui é isso que dá a autoridade para os filhos de Arão e para o próprio Arão. Né? Vamos continuar aqui a leitura agora para os versículos seguintes. Desculpem, hoje a minha rinite está bem forte. Mas vamos lá, vamos continuar. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as suas entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. E um pão, e um bolo, e um pão azeitado, e um coscorão do cesto de pães ázimos que estão diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento oferecerás perante o Senhor. Depois o tomarás de suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor. É a oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento oferecerás perante o Senhor, e isso será a sua porção. Vamos lá, tem aqui coisas muito legais para serem estudadas nesse trecho, que a gente vai falar aqui agora. Então vamos lá, essa passagem é uma passagem densa, né? A gente leu aí alguns versículos, né, do 22 ao 26, onde fala sobre todo o processo consagratório do carneiro. Então vai pegar o carneiro, a gordura, a cauda e a gordura que cobre os intestinos, o apêndice do fígado, né, os dois rins e a gordura sobre a coxa direita, sobre eles e a coxa direita. Então aí diz o seguinte, que o cordeiro, certo? Esse cordeiro,
ele é um cordeiro diferente. É o cordeiro da ordenação, da consagração. Né? Então é um cordeiro que ele tem um aspecto específico. É o primeiro cordeiro, o primeiro carneiro, o primeiro carneiro da consagração. Né? Então, da primeira consagração. Então ele vai pegar tudo isso, certo? E tudo isso ele vai juntar. Depois o que é que eles vão fazer? Vão pegar o matzá, o halá, né, o coscorão, que é o biscoito, né, o matzá que está lá, e vai colocar tudo sobre as palmas da mão de Arão, né, dessa forma aqui, vai colocar aqui ó, os biscoitos, né, a parte de trigo, né, e ali ele vai, como está escrito no português, é um pouco diferente de como está escrito no hebraico. Então, no português, falam que ele vai apresentar, vai pegar isso, tudo isso aí, vai colocar na mão e com um movimento oferecerás para o Senhor. Assim que está escrito dessa maneira. Lá no hebraico está dizendo que é com um aceno. Então é assim, mas eles vão ficar acenando. Tipo assim, com esse material que vai estar nas mãos, então eles vão acenar, né, para o Senhor. Vão estar acenando, basicamente, é essa ideia. Como se fosse um ventilando, né? Então, esse é um movimento que eles fazem balançando, né? Colocarás. E depois vai pegar tudo com suas mãos de novo e vai queimar ao Senhor. Não? E isso é oferta de aroma agradável perante o Senhor. Então, primeiro eles pegam aquelas partes, né, do carneiro, né, que são as partes internas, né, a gordura que cobre os intestinos, o diafragma do fígado, os rins e a gordura que está sobre eles, e a coxa direita vai separar, colocar aquilo ali no altar, né? Vai colocar isso aqui sobre o altar. Depois vai pegar a parte de trigo, né, que é o pão, o matzá, o halá e o coscorão, o biscoito de matzá, certo? E isso tudo vai fazer dessa forma e colocar lá no altar e vai queimar como incenso de aroma agradável, incenso suave. E aí depois eles vão pegar o peito do carneiro, né, aquela parte mais maçuda, né, e que essa parte é de Arão, como se fosse um alimento de Arão, né? A gente vai ver que isso é um alimento. E vão acenar perante o Senhor, certo? Porque essa parte consagrar, essa é uma consagração, essa parte vai ser a parte de Arão propriamente dita. Vamos continuar aqui a leitura. Vamos lá. Então, e santificarás o peito da oferta do movimento e o ombro da oferta alçada. Perdão, passei direto. Que foi movido e alçado no carneiro das consagrações que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é a oferta alçada. E a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e a sua oferta alçada será para o Senhor. Então aqui a gente aprende uma coisa importante. Que o que é? Que parte da oferta pertence ao sacerdote. Né? Então, parte dessa oferta que foi dada aqui, ó, então eles santificam o peito da tenufá e a coxa da terumá, que é abaixada e erguida. Então, isso na verdade, então aquele peito ele é sacudido assim diante do Senhor. E esse peito do carneiro, que é a parte mais maciça do carneiro, ele é entregue como para Arão e para os seus filhos. Né? Isso é dito como sacrifício eterno. É dito como estatuto perpétuo. Né? E é tido como terumá, ou seja, oferta alçada. Então, oferta com propósito. Nós já falamos sobre oferta alçada aqui. Então, quando uma oferta é dada, parte dela já é destinada para um propósito que é do sustento, da manutenção sacerdotal. Então, tem esse detalhe importante. Então, tem esse detalhe importante. Continuando aqui a nossa leitura e estudo, na verdade, não é uma leitura, é um estudo detalhado do que está sendo feito. Vamos agora para o versículo 29 a 32. Hoje está difícil para mim, gente. Me desculpem, viu? Mas a gente vai continuar.
Ai, meu Deus. E as vestes sagradas que são de Arão serão de seus filhos depois dele para serem ungidos com elas, para serem consagrados com elas. 7 dias as vestirás aquele de que seus filhos, por sacerdotes, em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação, para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão da carne desse carneiro, e o pão que está no cesto e da porta da tenda da congregação. Então aí, ó. Então, nessa parte aí do versículo 29 ao 32, mostra claramente, né, que há uma questão alimentícia, né, na oferta, que é aquilo que eu estava falando anteriormente. Então, aqui, ó, as vestes sagradas são de Arão e seus filhos depois dele. Primeiro, a questão das vestes, né, para ungir e encher as suas mãos. Se refere à autoridade. Eles vão passar 7 dias vestidos, esse é o período de consagração. E em lugar deles e seus filhos entrará, que eles vão entrar na tenda da congregação, na tenda da reunião, e realizará ali o serviço sagrado. E eles se alimentarão, né? E o carneiro da ordenação pegarás e cozinharás da sua carne em um lugar sagrado. Então esse carneiro, esse peito, vai ser cozido em um lugar sagrado, e eles vão comer da carne desse carneiro e do pão que está na cesta, na entrada. Tinha uma parte daquele pão que estava na cesta, na entrada do templo, né? Do tabernáculo, ou tenda da congregação, como está sendo chamada aí. Aí está sendo chamado tabernáculo de tenda da congregação. E aí comerão as coisas com que for feita a expiação para consagrá-los e para santificá-los. Mas o estranho delas não comerá, porque são santas. Mas o estranho, vírgula, delas não comerás. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até pela manhã, o que sobejar queimarás com fogo. Não se comerá porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e seus filhos conforme tudo o que eu tenho ordenado, por 7 dias consagrarás. Versículo 33 a 35 fala dessa palavra de uma forma bem interessante, né? Porque tudo que foi dado ali é consagrado e só os sacerdotes poderão comer dele. Né? Um estranho, ou seja, alguém que não seja sacerdote, não pode comer, porque são consagrados, são sagrados para eles. Aí, se sobrar da carne da ordenação, ou seja, do carneiro sagrado, chamado de miluim, e do pão até amanhã, essa sobra é chamada de miluim, vai queimar essa sobra no fogo e não comerá, pois é sagrado. Né? E vai fazer Arão e seus filhos com tudo que ordenou durante 7 dias, vão se encher as suas mãos. Né? Então todos os dias vai ter esses sacrifícios, né? esses bois e esses animais. E agora a gente vai ver isso aqui, o que eu acabei de falar, nos próximos versículos. E a gente vai aqui, ó. Então vamos lá. Aqui, ó. E também a cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiações pelo altar e o santificarás. E o altar será santíssimo. Tudo que tocar no altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano a cada dia continuamente. Deixa eu ver se ainda dá continuidade, está no meio contexto. E um cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerás pela tarde, com um cordeiro da 10ª parte da flor da farinha, misturado com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com eles farás como oferta da manhã, conforme a sua libação por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Então nós lemos aqui essas passagens que vão do versículo 36 até o versículo 41, para explicar justamente essa parte da oferta que é diária. Então, inicialmente a gente falou sobre como deveria ser de forma específica, agora a gente percebe que isso acontecerá diariamente. Então, todo dia vai ter um shahá, um hatat, né, que é um touro pelo pecado, para fazer expiações, que é chamada de Kippurim, e purificarás sobre o altar
E vai ungir e sacrificar todos os dias um touro pela manhã. 7 dias fazendo isso sobre o altar e sacrificando para que o altar fique santíssimo, santo dos santos. Né? E o altar fique sagrado de sagrado. Né? E tudo que tocar no altar será santificado automaticamente. Agora, isso vai fazer com o touro. Agora vem a segunda parte, que é a parte dos cordeiros. Os cordeiros, os carneiros, são filhotes de um ano. Todo dia, 2 filhotes de um ano por dia serão entregues ali. Um cordeiro é pela manhã e o outro cordeiro é pela tarde. Vai ter 1/10 da farinha fina, ou dízimo, né, de farinha fina misturada com azeite, e 1/4 do hin, uma libação, certo? Que é chamada neser, né? Libação para bacias, que aprenderam que havia 2 bacias. No Tratado de Sucá diz que essa libação é porque havia 2 bacias de prata no topo do altar, e as mesmas eram perfuradas como se fossem assim, 2 narinas finas. Então, quando o Cohen derramava o vinho nessas bacias, o vinho fluía e caía pela narina e lá descia do teto do altar até chegar no rio subterrâneo do altar, né, do Beit Mikdash, que é o local sagrado, da casa sagrada, e o altar sobre o tabernáculo descia para a terra. Então era assim que acontecia, né? Com o quarto de hin do vinho era isso. Então eles jogavam, havia uma bacia de prata lá com dois buraquinhos como representando as narinas, e esse vinho descia. Isso é a libação. O segundo cordeiro eles vão fazer de forma semelhante ao da manhã, só que pela tarde, e será como libação por aroma saudável, agradável ao Senhor. Esse aroma agradável é representado justamente nessa bacia onde se fazia essa libação, onde se executava esse serviço. Bom, vamos continuar a leitura, já estamos finalizando, né? Esse capítulo ficou longo, como eu disse. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Né? E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que eu os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então essa é a parte final do versículo, do capítulo, onde Deus aí apresenta-se, né, como o Senhor, como sendo o autor dessa orientação, né, que dada a Moisés, que Moisés está passando para o povo. Né? Então fala que essas oferendas são constantes para todas as gerações da entrada no tempo da congregação, e eles vão reunir ali os filhos de Israel, ou seja, quem veio de lá do Egito, né? Quem foi oriundo da libertação lá. E então, e ali ele fala sobre essa será santificado para a honra dele, e eles vão santificar, né? E porque ali ele sempre vai morar entre os filhos de Israel e ele vai ser o Deus para eles. Então aquela tenda ali da reunião, o tabernáculo, representava justamente a presença de Deus como um todo, o local onde era feito a adoração, o local onde era feito o sacrifício, o local onde era feito toda a celebração cerimonial. Beleza? Conclui aqui o capítulo 29 e até a próxima aula.